Olá pessoal, nesse terceiro vídeo vamos falar um pouquinho agora na definição do valor dos prêmios. Quando nós vamos fazer um seguro de automóvel, né, como é calculado o seguro de automóvel? É de acordo com o tipo, o modelo, o ano de fabricação do veículo, o valor do veículo, o perfil do condutor, ou seja, todos aqueles detalhes que a gente conhece no seguro de automóvel. E a definição do valor dos prêmios do seguro educacional, ele está em cima do quê? No período que vai ser contratado, ou seja, no ciclo letivo, que pode estar de 6 meses a 1 ano ou até ao término do ciclo escolar, como vocês estão vendo aqui do meu lado direito. O valor da mensalidade escolar, que logicamente se a seguradora vai assumir o risco dos pagamentos caso o responsável financeiro venha a morrer, então ele tem que calcular em cima do valor do risco que ele está assumindo. E a quantidade de alunos que aderem à segurança. Inclusive tem muitas seguradoras que não aceitam apólice coletivo de determinados estabelecimentos de ensino se não haver a adesão, né, de mais de 50% dos alunos. Por quê? Quando a seguradora, né, um corretor de seguro como nós, vamos até uma instituição de ensino negociar uma apólice de seguro educacional, nós devemos ter em mente, né, que essa negociação ela vai depender também da adesão dos alunos. Não adianta eu fazer uma apólice com um estabelecimento se todos os pais de alunos vão lá fazer a matrícula e não querem, não vão aderir ao pagamento, ou seja, eu não aceito que debite na mensalidade do estudo do meu filho, da escola do meu filho, a parcela do seguro educacional. Então existe também esse detalhe que nós precisamos ficar bastante atentos. Então a maioria das seguradoras vão exigir que mais de 50% dos alunos façam a adesão desse seguro. Ou seja, ele não é facultativo, ele tem que ser compulsório, então os alunos têm que aderir. E como é feito o valor desses prêmios? Primeiro, a média do valor de um seguro educacional hoje ele fica entre como vocês estão vendo aqui, de 1 a 3%. Vai depender muito desses 3 detalhes que eu passei para vocês na formação de preço, mas eles ficam em torno de 1 a 3%. E também de acordo com as coberturas adicionais que porventura a escola, né, vai entender que é muito bom contratar para o pai do aluno ou para o aluno e até mesmo para a instituição. Então ele vai de 1 a 3%. O que você vai dizer para o reitor ou administrador desta faculdade ou da pessoa responsável na contratação do seguro? Olha, esse valor você pode embutir ele dentro da parcela da prestação mensal do estudo da pessoa. E seja bastante claro para o aluno, olha, a prestação da escola é R$700, aqui eu estou dando um número aleatório, é R$700, mas você vai pagar 715, 720, você vê que os valores são pequenos, 715 ou R$720, aonde está embutido nessa prestação um seguro educacional caso alguém da sua família, que é o responsável principal do estudo do filho, que é aquele que banca, né, vamos dizer assim, a escola, o material escolar, o uniforme, ou seja, banca toda a despesa do estudo do seu filho, ele tem a garantia de que se ele faltar por uma invalidez ou por uma morte ou até por um desemprego, o pagamento das mensalidades, o que garante a continuidade do estudo desta criança. Ou seja, você tem que ter argumentos fortes para passar para o reitor da faculdade, que automaticamente, consequentemente, ele vai passar também esse argumento para os pais do aluno. Eu duvido que um pai de um aluno vai, né, arrumar, vamos dizer assim, confusão, colocar uma barreira, né, um obstáculo, em dizer para um diretor da escola o seguinte: eu não vou pagar R$20, R$25 por mês para ter um seguro para o meu filho estudar na tua faculdade. Eu duvido que isso aconteça. Então essas prestações elas são embutidas dentro da mensalidade, elas podem ser embutidas e a faculdade vai fazer o repasse dos valores dos prêmios mensais na sua totalidade. Nós podemos inclusive comparar o seguro educacional com um avião. Uma empresa aérea, quando ela decola um avião, ela vai ter um custo que nós chamamos de fixo, que é o custo da decolagem, o custo da aterrissagem, o aluguel do hangar,
da gasolina, ou seja, do combustível, ou querosene, o salário do piloto, do copiloto, do comandante, ou seja, de todos que trabalham naquela empresa aérea. Se ele levantar voo, uma aeronave de 300 passageiros, se levantar o voo com 300 passageiros ou com 150 passageiros, a despesa da companhia é a mesma. Então, quanto mais pessoas aderirem ao seguro, que nesse caso faz o papel de passageiros, mais barato será a despesas, né, o custo fixo dessa empresa aérea, fazendo com que ela baixe as margens dela, ela baixa os custos e automaticamente ela vai repassar o valor, né, desta margem reduzida para as passagens do avião. Então, quanto mais aluno aderir, mais barato vai ficar o seguro. Então, o que nós podemos recomendar para essas instituições é que façam a contratação da pólice com adesão de todos os alunos, de todos os pais e responsáveis por esses alunos, ok? Bom, vamos em frente agora com o assunto de tipos de instituição de ensino. Vale dar uma reforçada. São colégios, universidades, escolas com programações regulares e que sejam de aceitação da seguradora responsável pelos riscos que ela vai assumir. E aqui eu coloco alguns exemplos: escola de idiomas, informática, atividades culturais, profissionalizantes, dentre outros. Então, qualquer curso profissionalizante, ou seja, no Senac, Senai, né, torneiro mecânico, ou um chefe de cozinha, algum curso profissionalizante, vai depender muito da seguradora. Se houver a aceitação da seguradora, é um público-alvo que você pode prospectar e garantir bons resultados na sua carteira de cliente e na comissão, obviamente. Opções hoje disponíveis e possíveis que nós temos no mercado. Eu tenho aqui um exemplo que eu coloquei, que é um exemplo da Mafra. Então aqui tem um exemplo, ó, somente poderão contratar esse tipo de seguro na condição de estipulante as instituições de ensino que operam com um ou mais ciclos escolares, ou seja, em períodos semestrais, em séries anuais. Ou seja, por exemplo, na Mafra, se você vai representar a Mafra, você tem que se atentar a esse tipo de opções que você tem. Você tem o período letivo até 12 meses, você tem o período da pré-escola, você tem o ensino fundamental do primeiro grau, o ensino fundamental do segundo grau, o ensino médio do segundo grau e o ensino superior do terceiro grau. Então, tudo isso daqui é área de oportunidade para você prospectar, para você levar essas opções que estão disponíveis dentro da Mafra. Eu não recebo nada da Mafra, não tenho patrocínio nenhum da Mafra, mas estou utilizando um exemplo da Mafra, porque é uma dica interessante para você planejar a sua prospecção de venda, ok? Então se atente nesses detalhes, ok? Bem, pessoal, e aí com relação às coberturas básicas, né? Todo seguro, nós falamos em coberturas básicas, obrigatórias e tal. Bom, dentro do seguro educacional, a cobertura básica, as coberturas básicas está aqui, ó. Se o responsável financeiro do aluno ficar temporariamente impossibilitado de trabalhar por recomendação médica devido a um acidente ou doença, o seguro pagará de 2 até 6 mensalidades escolares de seus filhos. Isso daqui é uma condição de uma seguradora que faz, né, a contratação que te dá a oportunidade de fazer uma prospecção para o seguro educacional. E aqui eu deixo sempre um alerta, você vê na tarja vermelha, que é verifique as condições gerais da seguradora que você está representando. Isso daqui é o exemplo de uma, né? Vamos ver se eu tenho aqui algum exemplo de outra. E com relação a coberturas adicionais, existe ainda coberturas adicionais e facultativas que podem ser contratadas com acréscimo nos prêmios, logicamente, conforme você vai aumentando as contratações adicionais, vai acrescendo um prêmio, mas ele vai ficar entre aquele 1 a 3%. E que geralmente eles são baixos valores, ele não vai aumentar muito. Então vamos ver algumas aqui interessantes. Então, disponível para o responsável financeiro, ou seja, cobertura focada na segurança dele, do responsável financeiro, do aluno que está matriculado. Então vamos lá. Primeiro, morte, exceto se o aluno é responsável financeiro. Vou explicar como assim.
Se eu tenho mais 16 anos, quem vai pagar meu estudo sou eu mesmo, porque eu trabalho e tenho renda para pagar meu estudo, então eu entro como o quê? O responsável financeiro de mim mesmo, ou seja, eu estou assumindo. Só que a cobertura de morte, eu não tenho essa cobertura, porque se eu morrer, acabou a prestação. Quem que vai estudar? Eu morri, então eu deixo de ser educando. Então morte do responsável faz parte da cobertura, desde que não seja o próprio aluno. Invalidez permanente total por incidente, aqui entra o aluno. Invalidez funcional permanente total por doença, que você está vendo lá direito, nós chamamos de FPTD. Perda de renda por desemprego, nós já falamos que é perda de emprego involuntária, não pode ser por justa causa. Perda de renda por incapacidade física, que é por tempo temporário, né, determinado por um médico. Você pode fazer a contratação, né, a escola pode fazer por perda de renda ou falência. Aqui é muito interessante essa cobertura adicional, porque se o responsável do aluno ele tem uma empresa, uma lanchonete, um restaurante ou alguma coisa, ele pode fazer a contratação, né? A escola pode, né, contratar essa cláusula e deixa para o aluno, para o pai do aluno, decidir se ele quer a contratação disso aí ou não. Se ele falar, não, eu quero fazer a contratação da perda de renda por falência, então ele pode fazer essa contratação através da apólice da escola, aonde, se a empresa dele vier a falir, judicialmente e devidamente provado por meios legais, então ele também tem a proteção de algumas parcelas pagas para o educando. Isso vai depender muito do plano e o que está no contrato. E também temos o decessos, que é o DC, que é despesas funerais, né, do responsável. E aqui a gente tem que se atentar muito dentro do plano, se nós estamos contratando o decesso de auxílio funeral ou assistência funeral. O auxílio é através de reembolso e assistência é através de um plano, de um convênio da seguradora que providencia todo o funeral. Ok? Não vou me alongar nesse terceiro vídeo não, e a gente volta no quarto vídeo para dar continuidade às dicas de venda do seguro educacional. Até lá!